Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para uma live incrível que nós vamos fazer com a doutora Juliana Franco sobre estresse tóxico e trauma infantil. Então, meus amores, vou fixar aqui o comentário para vocês saberem. Bem-vindos a essa live de esquenta, mais uma live de esquenta da série Surtos Maternos. Se você ainda não se inscreveu na série, por favor, entre lá no link do meu perfil. Já temos mais de 7.000 pessoas inscritas, tenho certeza que vai ser maravilhosa. A série vai começar na semana que vem. E nessa série eu quero falar com vocês sobre o conceito da criança interior, que eu vivo falando aqui na página, e explicar pra vocês por que essa criança... Peraí. Interior, deixa eu pegar aqui a Juliana e já... Por que essa criança... por que a história dela afeta tanto a forma como você age hoje em dia e como que isso tem a ver com a tua forma de maternar também. Oi, meu amor! Ei, Tudo Má, bom? tudo bem? Feliz de estar aqui com você de novo. Muito, Ah, eu também. muito obrigada, Sempre. gentileza, pelo convite, sempre. Não, sempre uma honra. Já vou apresentar você para a galera, para todo mundo saber por que que eu te Nossos selecionei maternos aí. para ter essa... Isso. Mas antes eu vou dar uns recadinhos pro pessoal. Tem muita gente que está chegando nova na página e pessoas que talvez não tenham participado da série de Surtos Maternos antes. Essa é a terceira e última edição que eu estou fazendo dessa série. E o intuito dela é ajudar as pessoas a entenderem o conceito da criança interior, entenderem por que que essa criança, sem querer, acaba governando a nossa vida, quando ela está com muitas dores, muitos processos mal vividos, coisas que às vezes ficaram ainda no inconsciente, que a gente não tem ideia do que a gente viveu lá atrás exatamente. Tem todo um discurso aí enganado sobre a nossa história, a gente às vezes acha que tá bem, mas não tá tão bem, né? A gente vai falar disso hoje. E aí, por conta disso, às vezes a gente está agindo de uma forma que a gente não tá feliz com a forma como a gente está atuando com os filhos e não entende que tem relação com as dores dessa criança interior. Então eu vou trazer um pouco desse conhecimento para vocês e vou ensinar um caminho para que vocês possam aprender a maternar essa criança e aliviar essa ressonância que acontece, né, essa dependência que tem, essa forma que ela acaba de dominar a nossa vida e governar às vezes as nossas ações. Então é muito precioso esse conteúdo. Ele é uma degustação do que eu faço dentro da minha mentoria como mães, com as mães, né? Como mentora de mães. E, de certa forma, ele é um jeito de você entender se faz sentido para você, por exemplo, participar do processo completo, que é o que eu faço dentro da mentoria Maternar a Criança. Então, assim, é um convite para vocês participarem. Quem ainda não se inscreveu, é só colocar, entrar no link que está no meu perfil. Eu até esqueci porque eu ia colocar aqui, mas esqueci de copiar, não vou sair da live para copiar. Mas depois eu copio aqui para vocês o link Sai, certo. coloca, é tão Vamos? importante. Sai, Vou colocar aqui. Peraí, que é rapidinho, que eu tô manjada já nesse babado aqui de como digitar rapidinho. sai Tem um pouquinho tudo, Maíra. Você tá manjada em aí, tudo. ó. Coloquei, mas vou tentar fixar. Vamos ver se deu certo. Isso, esse é o link. cantomaternário.com/surtos-maternos. Vocês se inscrevem na série. E aí vocês podem participar do evento e entender todo o babado. E essa live de hoje, assim como amanhã tem outra live de esquenta, é uma live super especial. Eu convidei a doutora Juliana Franco, gente, preciso contar um pouquinho de contexto. Olha, é muito legal isso, né, Flor? Porque eu criei o Canto Maternar há 5 anos atrás, Flor, exatamente, em maio de 2017, olha só. Então é Sim. quase um aniversário agora. Porque acho que foi entre maio e junho, né? Enfim, bem nessa data. E naquela época só tinha o Facebook ainda. Eu criei o Canto Maternar no Instagram, tipo, uns 2 meses depois, sei lá. E quem que eu seguia lá e ficava me inspirando? A doutora Uhum. Juliana Franco, e a gente conversava muito por inbox, não era? Muito, muito, muito. A gente começou práticas. Eu acho que eu devo ter começado aí talvez uns 6 meses antes de você. Pouca coisa antes, porque foi no final de 2016. Então, tipo, É, novembro, eu comecei que eu tive os problemas com os meus filhos, que eu fui procurar uma nova forma de maternar. E é tão importante esses surtos maternos, né? Porque eu acho que é a dor de toda mãe. Porque às vezes a gente tem tão boas intenções, né? E o nosso corpo nos leva para uma coisa completamente oposta. E a gente é exato. indo. Então, eu acho que é isso aí, Maíra, porque realmente é daí que precisa começar. Porque lá atrás eu não comecei daí. Lá atrás eu comecei de simplesmente decorar ferramentas e tentar E, praticar com meus filhos. E eu fiquei doente, eu adoeci. Porque eu não tinha exato. criança É uma interior. loucura, né? Quando a gente fica tentando conter, de repente o corpo vai e grita, né? E tem a ver com todas essas feridas que a gente traz. Mas só para finalizar a apresentação dela, que eu não terminei.
Por que que eu selecionei, né? Eu selecionei a dedo 4 pessoas incríveis para falarem dessa série de Esquenta. E aí, você como pediatra, que me inspirava já naquela época falando mais da disciplina positiva, e a gente foi se acompanhando, e de repente a gente se reaproximou recentemente, porque eu fui fazer a formação em atuação consciente da Escola da Educação Positiva, onde eu tenho o privilégio de ter você como professora nas 2 certificações que eu tirei lá, né? A da atuação consciente e a atuação consciente para adolescentes. Gente, isso é muito sério. A Ju tem um trabalho maravilhoso voltado para adolescência. Então, quem tem filho adolescente, siga o perfil dela, por favor. Assim, tem que seguir, porque essa mulher, ela tem um coração, assim, tão grande, é uma coisa tão preciosa o conteúdo que ela entrega para o mundo e o compromisso que ela tem com os adolescentes, com as crianças, né? Em defesa da criança, claro, mas ela escolheu especificamente tratar adolescentes e assim, é uma coisa que realmente é totalmente necessária, porque é um período muito delicado, né, meu amor? A gente sabe. E é o E muito resultado, mal compreendido. é o resultado da infância. Então, Exato. é muito importante a gente olhar para essa fase, começar a olhar, porque a gente está vendo todo o resultado do que foi feito aí há anos atrás, né? Então, não dá. Exato. Então, de certa forma, a conversa que a gente vai ter hoje, tentando explicar o que é o estresse tóxico, precoce, né? Como que ele afeta a criança, qual é a relação dele com o trauma infantil. Ele é uma conversa preventiva, da gente poder ter essa informação e já saber, se eu tenho uma criança pequena em casa, eu tenho que preservar o ambiente dessa criança para que ela não passe por isso, porque isso vai voltar na adolescência, na vida adulta, no nosso corpo, na nossa forma de agir, quando a gente crescer, na nossa forma de ser. E são essas adversidades, né? Como é que ele chama? Adversidades infantis? Não sei, eu tava tentando, comecei a ler o livro dela. Experiências adversas, Adversidades da infância, né? né? Exato. É isso, Maíra, maravilhoso. E eu acho que é essa ordem, eu acho que você fez uma coisa bem estruturada aí, né, na sua página. E por isso você tem tantas mães, assim, que te adoram mesmo, porque é tão real você, e você sempre tá real para as pessoas. E isso aproxima muito. E você trouxe a Nara nesse contexto com muita força, né? Então as pessoas se identificam com a Nara e se identificam com a Maíra e vira esse sucesso todo, né? De você estar nessa corrente com a gente. Porque eu falo que nesse meio a gente não tem concorrência. A gente tem, na verdade, mulheres que dão a mão, né? E espero que um dia venha algum homem também com essa força toda. Tem alguns aí começando. Mas, assim, mulheres que se dão a mão, que são mães reais. E quando a gente vem trazer esse assunto, estresse tóxico, gente, é muito importante que a gente fale. Eu e a Maíra vamos trazer informação para que vocês saibam o que é. Não é para sentir culpa e pronto, e aí não dá mais, eu não sei mais o que fazer. É nisso que a gente fala assim, a gente toma consciência, a gente pega conhecimento e transforma em realidade, seguindo pessoas que vão te inspirar, né? Exatamente, Flor. Eu acho que a gente poderia começar. E obrigada pelo carinho. Explicando o que é o estresse tóxico, né? E talvez fazer. Assim, a gente teve aulas maravilhosas com a Ju sobre isso na certificação. Essa explicação de como funciona o cérebro da criança, do bebê, o que ele está esperando, né? Porque quando a gente começa a falar do desenho original da criança e deixar isso claro, digamos, com informações atualizadas, né? E não com, digamos, senso comum, né? Porque a gente tem muita coisa da educação que a gente aplica nas crianças baseada em senso comum ou em coisas que estão muito defasadas, que a ciência atualmente já derrubou e já falou, não é isso que a gente pensava. Se for pensar, por exemplo, no Peter Levine, né? Eu li sobre ele, sobre trauma infantil, quando a Nara passou pelos processos cirúrgicos, for pensar que eles acreditavam que a criança não sentia dor e faziam operações, cirurgias sem anestesia. Sim. Ou seja... Maíra, a gente tem que começar daí, né? Primeiro entender que o estresse tóxico não é uma coisa recente demais, não. A gente começou a estudar lá em 1990, né? Em 1990, os cientistas começaram a estudar o que poderia estar acontecendo na infância que estava gerando tanto aumento de doenças emocionais, psíquicas e físicas. Então, começaram junto com a ressonância magnética, a dosagem de cortisol,
a tentar entender se aquele cérebro lá infantil, pequenininho, já poderia sofrer modificações dependendo do ambiente e ter uma doença lá na vida adulta. Então, o que a gente foi vendo, então, junto com essa modernidade, que é uma ressonância, que é uma dosagem de cortisol. Então, primeiro a gente entender que esse ser humano nasce, então esse é o desenho original do ser humano, essa criança nasce boa, generosa, amorosa, né? Quem convive com uma criança sabe disso, quem já teve um filho sabe disso, como eles são compassivos, empáticos, solidários, né? Como eles nos ensinam. Então, esse bebê nasce muito confiante desse cuidador e nasce com uma lembrança, né, na memória, só com o tronco cerebral aí, e a gente fala de encéfalo. Então, ele tem um cérebro primitivo que tem sensações e emoções. Ele ainda não tem um cérebro executivo, que é o córtex, todo formado. Então, o que ele guarda do útero? Sensações, emoções. É sinestésico. Então, ele lembra da voz da mamãe, da voz ali do papai, da voz das pessoas que estão ali sempre. Ele lembra do batimento cardíaco. Ele tem aquela sensação de paz naquele contexto. Então, ele se regula naquele contexto. Então, mesmo que a mamãe sofra um assalto, perca algum ente, né, querido ali da família, algum parente, e essa mulher jorre cortisol e adrenalina, que são os hormônios de estresse, para esse bebê que está dentro do útero, né? Esse bebê se regula facilmente ali, porque está sempre amparado, sempre seguro. Então, ele tem as bordas do útero, ele tem o barulho da água, ele tem o barulho da voz da mãe, ele tem aquele batimento cardíaco, aquela respiração. Então, aquele é o ambiente seguro que faz ele se regular ali dentro. Então, quando ele nasce, ele espera que todas as vezes que ele sentir desconforto, ele vai ter alguém para amparar, como no útero. Então, ele chega ali confiante. E o que ele faz? Ele começa a dar sinais que a gente pouco entende, porque o cérebro infantil é um cérebro muito imaturo. Então, ele se comunica de uma forma muito primitiva, né? Ele se comunica, às vezes, resmungando, ele se comunica, e ele vai para o choro, quando esse desconforto já tem uma intensidade que está causando um mal-estar e um medo, um desespero quase, né? Porque a gente também registros do nosso cérebro primitivo dos nossos ancestrais. Então, a gente tem medos imaginários, que é, estou aqui sozinho no berço frio, pode vir um urso e me comer, pode vir um leão e me comer, né? Então, o bebê não tem capacidade de pensar, eu estou no berço, dentro do meu quarto, estou seguro. Não. Ele só é seguro nos primeiros anos de vida, anos, no colo materno. Não nos primeiros meses, como as pessoas andam falando. Até eu aprender a me comunicar e pedir aquilo que eu necessito, eu preciso contar com esse ser humano sensível que me cuida e que me amparou durante 40 semanas aqui fora. Esse ambiente hostil, então eu já nasço sofrendo algumas questões, né? E esse ser humano vai me amparar. O estresse tóxico é quando eu não posso contar com esse ser humano ali sensível perto de mim. Então, eu jorro cortisol e adrenalina nesse cérebro ainda em formação, e esse cérebro começa a sofrer alterações, porque o cortisol ele é corrosivo. Então, aquelas sinapses, aquelas conexões que eram para vir de aprendizado, elas não vêm, porque o bebê está sempre vigilante, sempre em estado de alerta, com medos reais e medos imaginários. Ele tem fome, ele precisa saber precisa demorar um tempo para ele ter segurança que aquele adulto vai atender a fome, né? Ele tem frio, ele precisa de um tempo para confiar de novo nesse ser humano sensível ali. Porque no útero ele tinha isso instantaneamente. No útero, na hora que ele tinha frio, estava quentinho. Na verdade, ele não tinha frio nem calor, porque a temperatura corporal ali é sempre constante.
Ele não tinha fome, porque ele é alimentado 24 horas por dia. Então, todas essas sensações que são estranhas para o bebê não sabe interpretar. Ele não sabe, é fome, é frio. Não, é um mal-estar. Quando eu tô com mal-estar, eu reclamo, eu começo a mexer mais. Se a mamãe não me atende, começa a chorar e cada vez chorar mais alto. E se essa mãe continua a não me atender, eu posso congelar, parar de chorar, né? Ou eu posso começar a me morder, ou eu posso começar a arrancar o meu cabelo, ou eu posso começar a ter uma febre bem alta, porque eu preciso dessa mamãe, eu preciso desse ser humano atento, desse papai, desse cuidador primário. Mas o que a gente fala biologicamente falando é muito mais fácil para acontecer esse vínculo e essa regulação emocional com aquela pessoa que me carregou no ventre por 40 semanas. Tem gente perguntando aqui o que acontece se a mãe não pode estar presente e uma babá, por exemplo, tem que cuidar do bebê. Tá, então a gente não pode esquecer que para esse bebê que ficou ali 40 semanas, a mãe é o ideal. Mas quando a mãe, que é a segurança desse bebê, vai passando a segurança para uma outra pessoa, essa outra pessoa pode sim fazer o papel dessa mãe. A gente sempre tem que lembrar, eu só consigo acalmar um bebê se eu estiver autorregulada. E isso a Maíra vai falar nos surtos maternos. Por quê? Quando um bebê começa a chorar desesperado, eu começo a ficar nervosa. Eu começo a ficar a mil, meu coração dispara. Eu tô ali vivenciando a minha infância, né? Então aquele choro, e eu não consigo atender aquele choro, me dá um desespero. E aí eu me desregulo. E a ciência já comprova, com estudos belíssimos, que uma mãe desregulada, ela não consegue regular o bebê. Então, não adianta ela ficar fazendo os 5 S's. Não adianta. Ela precisa primeiro se regular. Então, às vezes, nesse tempo, ela pode passar para uma outra pessoa rapidinho, até ela conseguir se regular. E aí ela vai autorregulada, regular esse bebê. Porque esse bebê, ele precisa dessa ocitocina e dopamina, principalmente ocitocina, para se regular. Essa ocitocina é o hormônio que vai anular os efeitos do cortisol e da adrenalina no cérebro. Então, diferente do que as pessoas achavam, os cientistas achavam no passado, que o bebê não tinha dor ou que o bebê esqueceria tudo que viveu nos primeiros meses de vida, não. Fica tudo registrado no hipocampo, que é nosso centro de memória. Existe uma memória implícita e uma explícita. Existe uma memória que está lá dos primeiros 3 anos, no nosso hipocampo, na nossa amígdala, nas nossas reações, que é essa dos surtos maternos. Então, tem essa memória lá que a gente acessa quando está em mecanismo de defesa. E existe a memória que foi a história que foi nos contada, que também é uma outra coisa. Então, memória vívida nossa, geralmente a partir de 6, 7 anos, a gente tem algumas sensações e memórias, né? A gente tem a partir de 3 anos muitas sensações também, mas atrapalha um pouco o discurso materno, vem ali e atrapalha um pouco aquilo que a gente percebe. Eu acho que uma coisa que pode estar gerando nas pessoas que estão escutando com a gente agora, é uma angústia do tipo, meu Deus, talvez eu não tenha feito isso com meu filho. O que acontece quando eu não tenho a capacidade de atender meu filho? Porque isso é importante, eu tô vendo que é importante, mas talvez eu não possa estar lá para atender ele nesse momento. E aí eu acho que é interessante a gente ter uma noção aqui, quando a gente fala de criação consciente e a gente vai trazendo a perspectiva da criança e legitimando eu tô um pouco confusa para falar, porque eu tô com uma gripe, tô saindo de uma gripe, mas tô vendo que eu tô ainda falhando com a comunicação. É o primeiro dia que eu tô falando bastante, mas saibam disso. Mas, enfim, quando eu legitimo as necessidades da criança, do bebê, entendo que aquilo é necessário e percebo que não posso atender todas as vezes, é importante que, pelo menos, numa situação dessas, eu possa nomear para essa criança o que está acontecendo, explicar para ela. Digamos, não fechar os olhos, porque às vezes o que acontece? Dói muito a gente não conseguir entregar aquilo. E aí a gente meio que tenta dar um jeito de fazer com que a coisa fique meio, ele tem que entender, tudo bem, vai dar tudo certo. E acaba que não aborda a questão com clareza, né? Com honestidade, com abertura, com a criança ou com o bebê. E esse ponto é muito importante. De você, de repente, pegar a criança e falar assim, meu amor,
Ia ser tão bom se a mamãe pudesse ficar aqui o dia todo com você, né? Eu sei que você sente a minha falta. É difícil ficar longe da mamãe, né? A mamãe é tão gostoso de estar perto, é tão importante para você, e a mamãe precisa trabalhar e te deixar com outra pessoa. Eu peguei uma pessoa que eu confio muito. Que bom que ela é amorosa, mas eu sei que dói. Entendeu? Então, quando a gente, pelo menos, mostra, eu estou vendo o que falta pra você, entendeu? Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, a saudade existe. É do tipo, a gente fica muito com medo da criança entrar. Ai, se eu falar a respeito, ela vai entrar em contato com aquela dor, aí vai ser pior. Ela vai sofrer. E é justamente o oposto que a gente vai aprendendo, né, Ju? É isso que a maternidade tem trazido de ensinamento pra mim, que é o que eu quero trazer pra vocês nos surtos, e assim que eu sempre passo na mentoria, que eu passo pra todo mundo. A gente não precisa fugir do sentir e do desconforto. Porque não é isso que vai gerar o trauma, né? Tipo, porque o nosso medo é assim, meu Deus, se eu falar disso, eu vou potencializar a sensação dela, ela vai ficar traumatizada, porque ela vai perceber que a mamãe tá longe, que aquilo é errado, que vai doer mais. Não, o que dói mais é que ninguém fale a respeito daquilo que dói. Sim. Por quê, Maíra? Porque gera angústia. O que que a gente sabe também na ciência? Então, por que é tão importante nomear, ter essa honestidade emocional? Então, é importante que eu diga o que está acontecendo para a criança o tempo inteiro. Ah, mas o bebê não entende a linguagem verbal, mas ele entende a linguagem corporal, ele entende as emoções. E a gente se expressa pela linguagem verbal. Então, a gente fala que tem uma ferramenta muito potente na maternidade que é o manhês, né? É a língua das mães. Quando eu falo, filho, a mamãe vai, mas eu vou voltar. Eu também vou sentir saudade de você, meu amor. Eu também sinto. Você vai sentir uma dorzinha no peito, você vai sentir uma angústia no coraçãozinho e a mamãe vai voltar e tudo vai ficar bem de novo. E os estudos mostram, aí é lindo, que quando você pega essa criança, mesmo que você ainda não esteja completamente regulada, mas que você vá conversando e buscando essa sua autorregulação, esse bebê vai liberando um pouco de ocitocina e ele faz você liberar a ocitocina. E vai também te mandando informações. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu falo ali com o bebê, ele vai liberando ocitocina e esse bebê vai me acariciando, ou vai me olhando, ou vai diminuindo o choro. Imediatamente eu começo a ter o prazer de estar sendo amada por esse bebê. E aí eu começo a liberar ocitocina também. E aí meu cortisol abaixa, minha frequência cardíaca abaixa, eu fico mais calma, então eu vou me autorregulando, né? E na verdade aí também uma corregulação, porque eu regulo esse bebê e esse bebê que é incrível também vai me ajudando a regular. Então é maravilhoso, né? É, muito demais. Flor, e dá pra gente explicar um pouquinho, então, como que surge o trauma? E que situação mesmo que vem esse trauma? Então, é isso que a gente está trazendo assim. Não é para trazer culpa, é para trazer informação e dar para fazer muita coisa depois, tá? Porque eu não sou com os filhos. É óbvio que dá para anular completamente? Talvez não. Tá? A gente tem um cérebro neuroplástico, então a gente sabe hoje, porque antes a gente achava que essa neuroplasticidade era só até 6 anos. Não. A gente vai sempre pensar no cérebro como uma massinha, tá? Acabei de comprar uma massinha bem fofinha ali. Então, essa plasticidade é muito grande no início e essa massinha vai ressecando aos poucos, mas ela só fica seca mesmo lá por volta dos 30, 35, e mesmo assim ainda dá para ficar maleável. Então, esse cérebro é neuroplástico sempre. Vai diminuindo, lógico, e diminui muito depois dos 6 anos essa plasticidade, então tem que fazer mais esforço, tá? Então, eu vou falar agora do estresse tóxico exatamente para poder chegar no trauma. Então, o estresse tóxico é todas as vezes que eu precisei ali de ser atendido porque eu não soube, por exemplo, um bebezinho, eu chorei e não me atenderam, eu vou tendo uma carga ali, uma descarga de cortisol e adrenalina tão alta, que eu entro numa zona que eu não consigo de novo descarregar. Então, mesmo que a mamãe chegue, que o papai chegue, que as pessoas me acolham, eu já chorei tempo demais, eu já jorrei cortisol demais, então ele vai voltar, mas não vai voltar para a homeostase, para o equilíbrio, não vai voltar para o normal. Então eu vou ter sempre um resíduo de cortisol e adrenalina. Então, nas próximas situações que eu passar por dificuldades, fome, frio, saudade da mamãe, saudade do papai, saudade do corpo da mamãe, ou ficar longe da mamãe, eu vou de novo
começar a liberar o cortisol, mas já tinha um resíduo. Então, eu entro numa zona de perigo muito mais rápido. A gente não sabe exatamente quanto tempo de choro, tá? Tem alguns estudos mostrando 5 minutos, mas eu não quero me arriscar, porque eu acho que a gente não deve esperar nem 1 minuto, porque esses 5 minutos já geram angústia. 5 minutos é interminável ali. Cada vez que você deixa um bebê chorando, você gera angústia nele. E ao contrário do que as pessoas dizem por aí, quanto mais você atende assertivamente, mais essa criança vai se tornando resiliente, mais forte no futuro. É ao contrário do que as pessoas dizem. Quanto mais eu deixo chorar, mais forte vai ficando. Não. Mais congelado vai ficando, mais frio vai ficando, mais traumatizado vai ficando e mais... Mais desconectado do sentir, né? Porque para superar, para poder enfrentar, ele tem que se distanciar do que ele sente, para poder... E aí dá o problema, né, que a gente vê. Ele dissocia, né? Desconecta a mente do corpo, porque é o corpo que está ali sentindo, né? Então, a gente fala que até 4 anos o ideal é que a gente seja muito atenta ao que o bebê precisa, a que essa criança precisa. Então, alguém que esteja sensível, que não, se não puder ser a mãe, que seja babá, que seja avó, que seja cuidadora, mas que esteja, lógico, que o melhor é sempre a mãe. Isso a gente não pode deixar de falar. Lógico que o melhor para a criança é sempre a mãe. Então a gente não pode falar assim, então tá ótimo. Eu tenho 3 babás, uma fica de manhã, outra fica à tarde, outra fica a noite inteira. Isso é a realidade da minoria, né, Maíra? Só para os muito privilegiados. Mas então a gente precisa pensar assim, para o bebê o melhor é o corpo materno sempre, porque essa lembrança lá, principalmente até os 4 anos. Depois dos 4 anos é diferente, outras pessoas entram nesse contexto, né? O pai, a cuidadora, a professora e outras pessoas já conseguem regular essa criança. Então, ela faz uma corregulação com outras pessoas, outros indivíduos. Quando eu não tenho com quem contar, então eu vou tentar abranger um contexto bem amplo, porque as pessoas acham que é só aquela pessoa que sofreu uma coisa muito grave, que ficou na UTI muitos dias, que foi para a guerra, que sofreu um assalto, E que a fez mãe cirurgia. fez cirurgia, que a mãe morreu. Não. O trauma vem de situações banais também. Banais para nós, porque a gente enxerga com os olhos de adulto, que para a criança é risco de morte iminente. Eu choro, 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 não vem ninguém. E eu acho que eu estou ali sozinho e vou continuar sozinho. Esses treinamentos de sono são terríveis para trauma. Porque esse bebê chora, chora e ninguém vem acolher. Quando ninguém vem acolher, o cortisol e a adrenalina estão ali o tempo todo. E quando essa pessoa não vem acolher, eu posso entrar na zona de trauma, que é esse cortisol e adrenalina exagerados. Ali entro na zona de medo e entro em pane, dissocio, paraliso. É aquele bebê normalmente que fica ali quietinho no berço e às vezes nem mexe muito, fica ali quietinho, adora estar no berço. Fica no berço o tempo todo. Não demanda um outro corpo, não demanda ninguém. Não Tão reclama. fácil de lidar. Hã? Tão fácil, né? Tão fácil de lidar. Um Nossa, bonzinho. cresce tão boazinha, né? Ela não brinca, ela tá sempre ali quietinha, porque nem susto ela toma mais, porque ela entrou na trauma. Então ela tá mais congelada, então ela nem tá mais entrando naquele luta e fuga. Ela para, né? Então ela tá sempre desatenta também. E aí a gente fala assim, o estresse tóxico, que é esse que faz ativar o simpático toda hora, é aquela criança que tá o tempo inteiro. Não é para generalizar, mas é aquela criança que está o tempo inteiro buscando alguém. Ela está ali agitada o tempo inteiro. O coração está disparado. Ela começa a comer, ela não para. Ela começa a fazer alguma coisa, ela não consegue parar, porque ela está ali buscando, né? E ela, às vezes, ela começa a diminuir o cortisol, mas ela já está acostumada com essa zona de estresse. Então, a gente sempre lembrar que o que gera resiliência é acolhimento, o que gera trauma é não atender nunca essas demandas da criança e deixar a criança sozinha. Vamos pensar num trauma um pouquinho maior. Essa criança que sofre abusos emocionais ou sexuais e não tem ninguém para contar. Então eu fico sozinho naquilo. Aquela criança maiorzinha que está sofrendo bullying na escola e não tem para quem contar. Então a gente precisa pensar, o trauma vem da solidão.
Tem aquele trecho do Gabor Maté, que não assistiu o filme da A Sabedoria do Trauma, que tá, acho que ainda disponível no site deles. É super importante, depois a gente pode colocar lá no Stories para vocês acompanharem. Maravilhoso, né, de referência. Mas tem aquele trecho lá do documentário que ele vai entrevistar uma das mães que tem vícios e tal. Mães não, mães é mania minha, uma das mulheres do grupo. Se ela é mãe, eu não sei. Mas aí ele pergunta qual que tinha sido a questão que ela tinha passado, né? Qual que foi o seu trauma, né? E ela vai descrever que ela foi sequestrada quando ela tinha uns 16 anos, se não me engano. Ela e uma amiga dela foram sequestradas por um taxista e ficaram durante uns 6 meses sendo escravizadas sexualmente pelo cara. E o cara deve ter vendido a virgindade e colocado elas para prostituição, alguma coisa parecida com isso, né? Exatamente. E aí ele pergunta, e o que a sua mãe fez a respeito? Né? Aí ela fala, ah, minha mãe achou que eu tinha fugido de casa, ela nem me procurou. Cara, me arrepio só de pensar, né? E aí ele fala, essa é a origem do trauma. Isso. Não é o taxista, um cara que você não conhece na vida, que te levou para um lugar, que te escravizou sexualmente, que gerou o trauma. O trauma é você imaginar que a pessoa mais importante da tua vida, que deveria estar te protegendo, deveria estar cuidando de você, que deveria te amar de um jeito assim louco e falar, onde é que está minha filha, pelo amor de Deus? Não ter dado bola, não ter te procurado, ter acreditado que você provocou aquilo de propósito. Ou seja, é um desdém tão grande ao extremo de falar, meu, se quer fugir de casa, sai, que vá pra vida, que dane-se. Ou seja, imagina a sensação de uma pessoa que tá passando por isso e imaginar, nossa, minha mãe não vem atrás de mim. Sim. É esse isolamento, essa sensação de que eu não sou importante, ninguém se importa comigo, a minha mãe não se importa comigo, né? Tipo, porque poderia salvar ela, o gesto da mãe. E é esse que é o ponto que ele fala, né? O oposto seria, tipo, às vezes a gente previne o trauma quando a criança passa pela situação, mas pelo menos tem a testemunha de uma pessoa que fala, eu tô vendo a tua dor, eu sei o que você tá passando. É doloroso. Porque às vezes tem, por exemplo, uma mãe um garoto que tá passando por violência doméstica do pai. E essa mãe também é vítima, né? Ela não consegue interromper o processo, defender o filho, porque ela também está coagida, ela também de repente passa pela mesma situação. Mas que pelo menos ela possa falar com essa criança e falar, eu vejo sua dor, eu sei o que é. Eu sinto muito que eu não tenho coragem de intervir, que eu não tenho capacidade de interromper esse processo. Eu também me sinto de mãos atadas, mas eu tô aqui. E você não tem culpa, né? E você não tem culpa. Essa é a diferença. Todos os especialistas, os maiores entendedores de trauma, dizem isso de forma muito taxativa. Assim, o que faz diferença é ter com quem contar. É ter para quem contar. É ter essa pessoa sensível que diz, eu te vejo, eu te escuto. E o que você sente, eu tô sentindo, eu tô aqui com você. Né? Não tem como mudar, como nessa questão aí, que também tem um exemplo lá no documentário maravilhoso, né? Do menino que apanhava do pai sempre que chegava alcoolizado. E a mãe não intervia. Então ele fala, o problema é realmente ficar sozinho na dor, porque o corpo congela, né? Eu não aguento mais. Então o corpo realmente não, ele entra em pane, né? Então eu fico só ali pensando e sem sentir mais. E é por isso, Ju, que a gente, né, no nosso trabalho em defesa da infância e o trabalho que a gente faz como educadoras parentais, a gente sempre frisa a importância da gente aprender outras estratégias de educação, gente, fugir dos modelos tradicionais, de castigo, de punição, porque tudo isso que a gente faz com a criança para poder... é a única forma que ela faz para aprender. Eu vou lá, coloco ela no cantinho do pensamento, coloco ela de castigo, puno ela porque ela fez alguma coisa. A sensação que a criança tem quando ela fica afastada do... tipo, você não merece estar aqui com a gente porque você está se comportando de forma inadequada, vamos supor, né? E aí você vai então lá pro teu quarto, o que ela está sentindo? Porque, gente, se a gente parte do pressuposto que todo comportamento é uma forma de comunicação, todo comportamento está trazendo uma informação de algo que a criança está passando. É um processo interno dela. Então, tipo assim, se eu pensar, ela está agredindo o irmão porque ela está com mal-estar. Não é porque ela escolheu ser a pessoa que vai provocar na casa o caos, né? Tipo, ninguém acorda querendo gritar com os filhos, que eu saiba, né? Tipo, vocês não acordam falando, opa, tirei o dia, tô a fim de ter um surto materno. Maravilhoso! Que dia inspirador! Geralmente o surto acontece quando a gente não tá dando conta da pressão e a gente reage de forma inadequada e depois se arrepende. Por que a gente acredita que a criança faz aquilo com um plano maquiavélico de causar? Ela tá evidenciando, igual nós,
que tem um mal-estar interno. Quando eu simplesmente pego o comportamento, falo, isso aqui é inaceitável, vai pro teu quarto agora, o que a criança pensa? Caramba, se eu tô passando mal, óbvio que não é consciente, né? Mas vamos pensar que se eu tô passando mal a ponto de bater no meu irmão, vamos supor que esse foi o motivo, né? E me jogo pro quarto, ninguém tá olhando pro que tá me fazendo mal. Se eu tô inseguro do amor materno, se eu tô, tipo, falando há dias que eu tô me sentindo, sei lá, desrespeitado por essa criança que fica roubando meu brinquedo e ninguém me defende. Entendeu? Tipo, só porque eu sou mais velho eu tenho que dar um exemplo. Sei lá, tem alguma coisa que tá se evidenciando aí que muito provavelmente essa criança já sinalizou de outras maneiras antes de chegar nesse ponto, mas os pais não conseguiram enxergar, não conseguiram apanhar, não conseguiram acompanhar. Ou sei lá, de alguma forma, ele chegou nesse ponto. Tem até um episódio da Tenda Materna, o meu podcast com a Clarice, que a gente fala sobre a criança sempre tem razão. Tem um episódio maravilhoso lá, depois eu posso passar também essa informação. Mas, enfim, o ponto é, se eu simplesmente isolo essa criança, ela entende que não pode contar com o adulto, com os pais, quando ela tá passando mal. É o primeiro ponto. E depois ela começa a gerar um monte de sentimento de que, tipo, eu tenho que me virar sozinho, eu não sou bom o suficiente para ser amado. Tipo, sabe? São tantos sentimentos ruins que são despertados numa criança que é isolada do convívio da família. Olha o símbolo disso, gente. Enquanto você se comportar assim, eu não quero saber de você. Eu retiro o amor. E essa criança, ela entende como uma ameaça isso, né, Flor? É uma ameaça. Tipo, eu vejo o amor materno, paterno ameaçado nesse momento. E eu não tenho com quem contar. Sim. E aí, maravilhoso o que você está falando, e eu quero dizer das consequências disso aí, sabe? Porque aí a gente vê as consequências da educação tradicional, né? A educação tradicional, ela te faz parar de sentir mesmo. Por isso, hoje, é tão difícil a gente sensibilizar com a dor dos nossos filhos. Hoje a gente não consegue sentir a dor das crianças e dos adolescentes, né? Quando a gente faz alguma coisa com eles, porque a gente está afundado na nossa própria dor. Então, quando Exato. eu tô mergulhado na minha própria dor, eu não consigo ver a dor de ninguém, né? A dor de qualquer pessoa é menor do que a minha, porque eu tô mergulhado naquela dor. E ainda falando que não é dor, né? Que me tornou forte, me tornou anestesiado. Nós Exato. somos frutos de uma educação que nos anestesiou para a vida. Ou ela nos apagou completamente, ou nos anestesiou, nos tornando muito violentos. Então a gente coloca essa violência para fora, principalmente direcionada às pessoas que a gente mais ama, porque estamos anestesiados. Então não sentimos a dor dessas pessoas que a gente deveria amar, na verdade, mas a gente ama de forma condicional, né? E a gente está mergulhado dessa dor profunda que hoje os adolescentes, que também são frutos da educação tradicional, porque a educação tradicional não é só autoritarismo, é também negligência, né? Porque eu tô ali, sou fruto da educação tradicional e fico negligente com meu filho porque eu tô afogada na minha dor. Porque para mim, o que eu sinto é que é importante. Então, eu vou me anestesiar. Então, eu tenho filhos, mas eu quero é me anestesiar. Então, eu vou sair sim, eu vou beber toda sim, eu vou ficar na tela o dia inteiro, porque eu estou sentindo dor e eu preciso de uma anestesia. E isso é humano. Isso é humano. Mas eu preciso saber e ter consciência que foi essa educação que eu tive que me tornou assim. Eu não posso encher a boca para dizer que é uma geração mimimi e que eu sou uma pessoa forte e bem-sucedida, né? Porque se eu não olhar para isso, vai continuar acontecendo a mesma coisa. E o maior resultado hoje na adolescência dessa anestesia, dessa negligência na infância, desses castigos sem menor sentido, é a automutilação. São os comportamentos autolesivos. Porque eu não posso mostrar a minha agressividade. Eu não posso mostrar os meus limites. Eu não posso mostrar os meus limites, senão meus pais não vão me amar. Então eu vou ficar aqui no cantinho, no castigo, com a minha dor sozinho. Só que na adolescência essa dor quer extravasar. Então eu me corto inteira para essa dor sair. Porque a dor de dentro é tão profunda, que eu preciso me cortar para aliviar a dor de dentro. Que a dor de fora é uma dor palpável para mim. Dói porque está ardendo, porque eu me cortei. Lá dentro é uma angústia, uma coisa sem fim, porque eu tenho noção do quanto eu fui desamparado, do quanto eu fui deixado sozinho. Né? Então, o maior problema que a gente tem hoje, tem alguns estudos, Maíra, que falam que 80% dos adolescentes já se automutilaram pelo menos uma vez.
que hoje 25 a 40% dos adolescentes estão se automutilando, né? E isso é resultado de trauma, gente. E isso é resultado de estresse tóxico. Eu faço isso para me anestesiar, para anestesiar a minha dor, né? É louco pensar nisso, né? Pra não sentir, né? Porque tá doendo pra caralho. Você sabe que eu corto, eu libero opioides internos. Então, se eu me corto, eu libero meus próprios opioides e esses opioides me dão uma sensação de alívio da dor interna. É sufocante isso, E né? aí não adianta você falar pra criança não se corta, para adolescente, não se corta. Não, não é uma conversa, um sermão, uma explicação, uma bronca, ou tirar o canivete, sei lá, o objeto cortante. Enfim, não é isso. É sempre tipo o convite para o que, que é aí? O que tá acontecendo? O que aconteceu? É revisar, né? Revisar e tentar reparar. E dar aquilo que não veio antes, né? Assumir, tipo, esse lugar e falar assim, tá, faltou. Quer dizer, então, que faltou? O que, que eu posso fazer para compensar agora? Sim. É um E hoje trabalho assim, tem um curativo. depois se você quiser eu te mando para você dar uma olhada, é um trabalho maravilhoso dizendo que tratamento de comportamento autolesivo e automutilação é apego seguro. Então, é conexão, é segurança, principalmente, que é o tratamento aí que a gente vai falar, né? Então, essa segurança do corpo mesmo, né? Eu te amparo, eu te seguro, vem para minha cama, fica perto de mim. Então, se você tem história de ter estresse, de ter esse filho já com estresse tóxico, né? Então, já tem esse histórico. E você não sabe muito bem se foi um estresse tóxico, mas tudo indica que sim, que tem um trauma, coloque essa criança perto de você, dê amparo para ela, diga eu tô aqui, eu seguro o seu corpo. Porque a gente sabe que os maiores estudos de trauma mostram que é essa segurança que cura, essa segurança do corpo. E tem esse movimento também dos adolescentes que se isolam, né, Flor? Que ficam fechados no quarto, que estão com a ocitocina tão baixa que parece que já está numa zona de não acredita, não confia na vida, às vezes tem medo de sair do quarto, de se socializar, mas muita resistência também para sair. Porque no quarto, Maíra, ele encontra dopamina na tela. No quarto, ele encontrou um grupo de pertencimento que se corta junto com ele, que se droga junto com ele, que fala sobre as coisas que fala, que vê pornografia junto com ele. Você pode olhar dentro de um quarto de adolescente que vê pornografia, ele não está sozinho. Ele está com um grupo de 4, 5 outros meninos, meninas, se masturbando vendo pornografia. Então, ele está dentro de um quarto se cortando com o apontador da escola, que a mãe nem sonha, se cortando, ou com fósforo da cozinha, se queimando na virilha, junto com outros 5, 6. Então, eles estão num ambiente de solidão. A geração do quarto está sozinha. A geração do quarto quer nos comunicar que a gente precisa acordar, que a gente precisa fazer alguma coisa para já, né? Não rotulá-los ainda mais, né? A geração do quarto é uma geração mimimi, eu quero ver, quero desligar a internet, vou desligar tudo, vou pôr de castigo, vou fazer não sei o quê. Gente, não é isso que a gente precisa pensar. Isso é um egoísmo nosso, né? Porque a gente está afogado na nossa dor. É pensar por que que o meu filho está sentindo dor. É, e até tomar cuidado, né? Porque você falava lá no curso, às vezes a solução que o pai encontra é tirar a internet, por exemplo, tirar o telefone. E aí você afunda essa criança, isola mais ainda, ela não tem a tal da dopamina chegando e corre o risco dela começar, de repente, com a automutilação. Que solução que ela vai dar? Para estar isolada, sozinha, sem Eu nada mais, né? Maíra, eu suicídio. Quando eu tenho o adolescente, é a faixa etária de mais risco, porque eu tenho muita vida dentro. Ninguém suicida com pouca vida dentro. Eu tenho muita vida dentro e pouca vida fora. Então eu me lanço para o desconhecido, porque talvez lá seja melhor do que aqui, né? E os adolescentes, crianças estão fazendo isso, né, Maíra? As crianças também estão se automutilando. Porque as crianças estão querendo um pouquinho de amor dos pais. E se elas percebem que o amor dos pais, e se elas ficarem quietinhas o tempo todo, elas deixam de fazer aquilo que a natureza humana pede. Movimento, brincadeira, grito, sorriso, gargalhada. Não tem espaço para ela. Então ela começa a roer a unha, arrancar as pelinhas, arrancar as casquinhas e tirar a casquinha toda, né? O só roer unha não é comportamento autolesivo. Precisa haver um rompimento de pele, tá? Então, arrancar as casquinhas, sim, até machucar.
a gente não classifica comportamento autolesivo porque não foi consciente. Mas a criança que já se morde até sangrar, que bate a cabeça na parede, que arranca a pelinha até sangrar, ela já está com muita raiva e percebe que ela não tem lugar, não tem espaço para colocar uma agressividade funcional para fora. Ela não pode nem mostrar que é agressiva. Então, ela engole tudo aquilo e sofre sozinha. Flor, eu queria deixar bem assim claro nessa live que a gente às vezes tem uma impressão errada do que aconteceu na nossa infância, acreditando que a gente está bem, né? A introdução desse livro, que foi a parte que eu consegui já começar a ler, traz um exemplo muito legal da doutora Nadine, que ela vai contar a história de um cara que teve um derrame e que na hora que ele chega no hospital, ele fica descrevendo lá o que ele está ouvindo, né, dos médicos falando e tal, e aí os caras, a mulher dele começa a falar tudo, não, mas ele é um cara que é esportista, ele é um cara que é um ótimo pai, ele é um cara super divertido, ele é um cara feliz, ele tem um emprego bom, nanana. Vai descrevendo todos os, né, como que ele é hoje, e aí ele ouve o médico falando, o fulano de tal, tá tendo um derrame sem fatores de risco. Uhum. Aí ela vai questionar, peraí, sem fatores de risco, como é que é isso? Né? E aí, qual que é a questão? A gente tem muito essa ideia, né, de que a pessoa, às vezes, passa por uma infância difícil, sobrevive, supera todos os traumas e fica bem, e aí a gente vai ler a biografia da pessoa, e lá no finalzinho da vida ela tem um câncer, ela tem uma depressão, ela tem alguma coisa. Ou seja, seria legal que a gente pudesse trazer, né, o mal profundo da doutora Nadine Burke, vou falar meio português, assim, Burke Harris, né? Uhum. Alguém colocou aqui mais pra cima, mas a gente fica com essa ideia de que a pessoa, deu certo na vida. Deu certo, tá maravilhoso, tem uma vida, tem família, tem um trabalho bom, tem sucesso, tem reconhecimento, é feliz. Só que o corpo, como é que tá o corpo dessa pessoa? Como é que tá o emocional dessa pessoa? Como que tá a relação dela com as pessoas da vida dela? Ela explode com a mulher e ela desconta nos filhos, ela tem uma fala tóxica vez ou outra, sem querer, que ela não consegue guardar, ou de repente ela é uma pessoa que é muito boazinha, que não olha pra si, que não se cuida, tá sempre se doando, enfim. Tem tantas coisas que são muito mais sutis e difíceis da gente identificar, que tem relação, né? E aí ela fala, olha, a diversidade na infância. Tipo, o que ela vai estudar é isso. Ela fala, eu não comprava essa ideia aí de que a galera tava bem, tão bem assim. Não pode ser. E muito bom do estudo dela também, Maíra, que a gente pode falar aí das doenças físicas também. Então, pressão alta, diabetes, problemas autoimunes, né? E o Garbon também fala muito disso. Mas o mais interessante do trabalho dela é que ela comparou, gente, crianças em situação de risco social e econômico com crianças que tinham tudo. Entendeu? E não viu nenhuma diferença no resultado final. Então, quando a gente achava que o estresse tóxico, a pediatria achava isso, que o estresse tóxico vinha de passar fome, ouvir tiro na favela, ver o pai sendo morto. Não. Aquelas crianças que também vinham de classe média alta, porque ela comparou e foi um estudo muito amplo. E ela pegou já muitos estudos desde a década de 80, já tem estudos sobre isso. E aí ela foi comparando, ela viu que não tinha diferença no resultado. Né? A dosagem de cortisol, né? Uhum. Nas Porque doenças. dinheiro não é garantia de nada. Você não vai garantir um ambiente mais harmônico e amoroso e livre de traumas do que uma pessoa que está lá exposta numa condição muito mais vulnerável, economicamente, né? Exatamente. As pessoas estão perguntando muito aí, Maíra, pra gente, o que fazer então, né? Então, como tratar isso? Como fazer alguma coisa depois? A gente falou E eu podia trazer isso e meio que encaminhar para você, para eu poder honrar com o seu tempo. Sim, a primeira coisa assim, importante, gente, então a gente tem que buscar informação de qualidade, né? A gente tem que estar seguindo pessoas que falam coisas atualizadas da ciência. Então, primeiro é a consciência. Então, primeiro no plano mental, né? Então, a Maíra vai aí começar já a fazer um processo da criança interior, que é super importante. Porque essa mãe, o que que eu falo? O que que vai curar essa criança? Essa mãe, é esse pai sensíveis a ela, que vão trazer ela para o relacionamento. Reconectar. E a conexão que a gente fala, né, Maíra, não é uma conexão física, ela é emocional.
É eu estar ali muito mais ouvindo a minha criança, né? O meu bebê, a minha criança, o meu adolescente, do que falando. Então eu vou estar acolhendo. E às vezes uma frase preciosa, eu estou aqui, né? Tirou uma nota ruim, eu estou aqui para você, né? Como que eu posso te ajudar? Sofreu alguma coisa na escola? Filho, quer me falar? Eu estou passando por essa situação agora. Eu tenho um filho de 21, né? Ele está passando por algum sofrimento. Eu sei, porque eu sinto que ele está. Eu tô conectada a ele. E aí, ele fica diferente, assim. Eu sinto, né? O olhinho. E eu falo, filho, quer me contar? Não, mamãe, não quero. Então, tô aqui, filho. Quer deitar no meu colo? Aí ele deita no meu colo, eu faço uma massagem no pé, eu faço um cafuné nele, né? Ele vai assistir uma série comigo, ele deita perto de mim, né? Com o jeitão dele, né? Já tem 21 anos, sentou no meu colo outro dia. E aí, mas ele não quer falar. Lógico que eu queria saber, né? Mas ele não quer falar, é dele e tá tudo bem. Ele falou, mãe, tá tudo bem, eu dou conta sozinho. Eu dou conta disso. Pode ficar Mas você tranquilo. está disponível, você mostra disponibilidade. Isso é fundamental, gente. O meu E não corpo. julga, né? Não julga, não exige, não cobra, não pressiona. Respeita. Exatamente. Não quero salvar. Na verdade, o meu salvamento para ele é dar essa âncora. Porque eu falo que essa âncora, que é o nosso corpo, eu falo que é uma ancoragem. Então, dá coragem para eles. É ter com quem contar. É saber aonde pode repousar. Mesmo que tenha feito coisa bem, né, absurda, o que for, que eu sei, já sei que não é tão, né, não é uma coisa tão, mas que aí isso já me alivia. Mas eu estou ali por ele. Então, conexão emocional, intimidade emocional, honestidade, tentar proporcionar para essa criança um ambiente saudável. Se eu estou o tempo inteiro brigando com meu parceiro, com a minha parceira, essa criança está sozinha. Quem está olhando para ela? Se eu estou o tempo inteiro brigando com a minha mãe e com meu pai pelo que eles me fizeram na infância, quem está olhando para o meu filho? Né? Então eu não posso dispersar minha energia com outras coisas. A minha energia teria que estar ali toda para minha criança, para o meu adolescente, para eu recuperar. E aí, o que, que eu faço em casos de trauma já sabidos? Eu indico para terapias somáticas, Maíra, também. A gente faz, nós duas fazemos Uhum. terapia que chama Emotional Freedom Techniques, EFT, que tem base no Peter Levine, né? Mas a gente tem outras técnicas somáticas, que é o que os maiores especialistas em trauma do mundo indicam, que é o MDR, né? Uhum. Então, você está fazendo EFT agora, né? Não sei Eu se você, comecei agora, por indicação sua, na escola. não sei se você teve experiência com a EFT. Não sei se Sim, você sim, sim, já tive. teve com a MDR. Não, não, a MDR comecei ontem, mas a FT já fiz desde 2017, que eu já fiz vários processos, é maravilhoso. Todas essas terapias, gente, somáticas, elas buscam pontos de conexão do corpo. Então, elas buscam essa sua âncora. Então, todas as terapias, o MDR é através de um trabalho com nervo vago. Então, o nervo vago é aquele do parasimpático, que pode ser dorsal ou ventral, mas isso é uma história bem ampla. Que o ventral te traz para segurança, que é o colo materno, que é o colo do papai, que é o abraço do amigo quando eu estou passando dificuldade. Então, quando eu tenho uma válvula de escape ou quando eu tenho quem apoiar, né, minha mãe aí na adolescência, né, meu namorado, minha namorada, eu exercito ali o vago, eu estou ali puxando um ponto de apoio, de segurança, tá? Então, a gente sempre pode ser cura para os nossos filhos. E às vezes a gente muito fala assim, né, Maíra? Procura primeiro a sua cura. Primeiro procura o que você pode fazer por você, né? Para depois você poder estar inteira ali. Porque às vezes eu acho que eu estou, mas eu estou mecanicamente com meu filho. O meu filho sabe quando eu estou emocionalmente com ele. Então não adianta você falar, eu estou aqui, mas está ali na tela, está ali preocupado com outras coisas. Eu estou aqui, tá, filho? Mas aí está ali no celular, entendeu? Eu tô aqui, filho. Eu sou sua. E eu fico ali meia hora parada, não fazendo nada do lado dele. Nada. Nem pensando que tem a comida queimando lá no fogão. Queimou a comida, alguém desliga. Eu tô ali para ele, né? Esse é o melhor tratamento. Então, a terapia somática, lógico, às vezes a gente tem uma terapia, nós adultos, não as crianças. As crianças, tem algumas crianças que funciona a MDR, tá? O EFT mais para adolescente, eu não conheço nenhum trabalho de EFT com criança, mas com MDR Ah, tem eu trabalho. faço, Panara. Faz?
Eu faço por causa dos processos de medos dela, né? Tipo, para os processos cirúrgicos. Às vezes ela tá com medo, sei lá, de andar no escuro, aí eu fico pra ela, esse meu medo de ficar, eu bato nela, né? E vou fazendo a descrição das coisas. E ela pede, às Ai, vezes. que lindo, que lindo. Eu acho que você tinha até já falado isso comigo, E né? olha só, inclusive já me indicaram, vi um vídeo uma vez indicando, de fazer num urso, você pode costurar botões nos pontos do UFT, e aí a criança pode brincar de bater, porque é mais intencional, né? Ela pode brincar de bater. Aí eu perguntei se ela queria, ela não quis. Eu falei, tudo bem, vamos fazer com você. Ela gosta de fazer nela. Ah, que E lindo. aí eu peço pra ela escrever o que ela tá sentindo, né? Tipo assim, filha, eu vou falar. Se você sentir que tem alguma coisa mais pra você falar, meu medo, esse meu medo de andar no escuro, no corredor, nossa, tá me deixando muito incomodada. Eu não gosto nada de sentir isso. Aí tem mais alguma coisa, Flor? Aí ela vai trazendo, assim, muito. Gera, até abre, né? Porque no final ela vai trazendo mais coisa. Ela vai trazer sensações, né? Primeiro ela tá no mental e aí ela vai fazendo, vai trazendo sensações do corpo, né? Então, e aí você pode dar segurança, eu tô aqui, né? Porque quando você acessou ali o corpo dela, você dá segurança, tem muito mais significado, muito mais sentido. É. Lindo. É muito lindo. Flor, eu queria muito agradecer a tua presença, mas eu vou falar mais algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Gente, eu acho que é primordial, assim, é isso que a gente estava falando no começo, a gente tentou pontuar várias vezes aqui. Essa fala, ela não é com o intuito de gerar culpa em ninguém, mas de gerar consciência. Eu sei que muitos de nós, a gente teve informação que chegou depois, às vezes fez de um jeito que hoje olha e fala, pelo amor de Deus, não acredito que eu fiz isso com meu filho, ou até sabendo do que deveria ser feito, não conseguiu dar conta, ou muitas vezes o contexto de vida levou para um outro lugar. EFT, o nome da técnica, eu ainda perguntando. Mas a questão é, pode ser que você tenha chegado aqui agora e esteja gerando muita culpa, e não é essa a intenção. A intenção é que vocês possam ter realmente uma consciência do que a gente pode provocar na criança e o que pode estar acontecendo com a gente, inclusive, né? A gente vai se reconhecer, vai reconhecer a história de outras pessoas. O que eu posso fazer se eu vivi essa situação? Poxa, se eu vivi essa situação, eu provavelmente tenho comportamentos que são consequência disso. Às vezes eu tenho algum vício por conta disso, alguma compulsão por conta disso, porque eu preciso me distrair daquela dor, daquele trauma. Então eu mergulho no trabalho, mergulho no estudo, eu, sei lá, mergulho nas compras, em alguns vícios de cigarro, ou às vezes até cuidar dos outros pode ser uma espécie de um vício. Quem estuda codependência sabe que querer salvar todo mundo, né, e cuidar da vida de todo mundo é também um jeito de se distrair das próprias dores, das próprias questões, né? Enfim, eu posso ter muitas coisas. A questão é, já aconteceu, né? Já é fato. O que eu faço com aquilo que está diante de mim e que hoje reverbera na minha vida? Hoje eu sou adulta, né? Então hoje eu tenho muito mais capacidade de enfrentar o que aquilo lá atrás foi tão absurdo, tão difícil de viver, que eu tive que criar um mecanismo para me dissociar e não sentir, me anestesiei para poder sobreviver e chegar até aqui. Mas hoje, se eu não olho para isso, eu corro o risco de, por conta da sequela do que me aconteceu, desse trauma que está aí engasgado e não tratado, eu tô sem querer agredindo meu filho, né? Eu tô sem querer sendo muito reativa, tóxica com ele, sem conseguir me controlar. Tô tendo esses surtos, né? Sem conseguir me controlar. Então é importante a gente assumir um compromisso de, cara, eu sou adulta da relação, né? Tipo, meu filho tem um cérebro pouco desenvolvido, eu não posso tratar ele dessa forma. Eu preciso fazer um trabalho terapêutico, preciso fazer um trabalho de autoeducação, né, algo para poder viver esse processo e conseguir inibir essa resposta automática por conta dessa história que eu vivi. Então, assim, é um convite que eu faço. Venham para a série de estudos maternos, assistam às aulas para entender que essa criança interior que você tem aí, essa criança que mora dentro de você, que é toda essa experiência infantil que você teve, as dores dessa criança, os traumas dessa criança, eles interferem ainda na sua forma de atuar hoje. Entendeu? Por mais que você esteja aí um caso de sucesso, casado, com bom trabalho, reconhecimento, filhos, olha só que casa linda, família grande, não sei o quê. Gente, isso esconde muita coisa às vezes. Pode parecer muito bonito na fotografia, né? Ou no Instagram. Mas às vezes dentro da casa, ou internamente dentro de nós, tem um desajuste, tem uma dor, tem uma depressão, tem uma sensação de... E aí não é só a dor, né, que a gente evita. A gente tem uma falta de vitalidade.
falta de vida, não é? Apagamento do ser essencial, Então, né? assim, o convite é: façam um compromisso de se olhar, porque isso vai ser maravilhoso para vocês, em primeiro lugar, mas isso vai reverberar nas relações que vocês têm. Porque uma vez que você começa a trabalhar isso com você, a sua disponibilidade para estar lá para o seu filho, a sua sensibilidade para entender as necessidades do seu filho, entender que não é ele que pede muito, é você que tem pouco para dar porque você recebeu pouco, entendeu? Ela se expande, ela se amplia. E é possível esse caminho. É possível. Hoje você é adulta, consegue dar conta, entendeu? Por mais assustador que seja. E tem duas coisas, Má, antes de você terminar, que eu queria falar assim. Essa dor dessa consciência, gente, ela vai existir. Só que ela é muito, infinitamente menor do que a dor de não ter feito nada lá na frente. Infinitamente, porque a gente vai ver um filho sofrendo de verdade e a gente vai ter pensado, por que que eu não fiz lá atrás alguma coisa quanto a isso, tá? E outra coisa, quando a gente começa a sentir esses processos dolorosos, os nossos filhos vão aliviando, porque a gente às vezes está anestesiando a dor e eles não. Então eles ainda não anestesiam, então eles estão mergulhados na dor. Na nossa dor, a dor que eu anestesio vai toda para o meu filho. Então, quando eu começo a olhar para mim e sentir essa dor, eu alivio a dor dele. Eu falo que esse processo que a gente vive, Maíra, que a gente está convidando as outras mães para começarem aí nos surtos maternos, ele é o seguinte: eu tenho uma mochila cheia de pedra nas minhas costas. E cada passo que eu dou e cada pedra que eu tiro é uma mochila mais leve que eu vou entregar para o meu filho. Que lindo. Né? É isso, meu amor, é isso. Porque a gente vai ficando... E é isso, eles também são esponjinhas, né? Eles absorvem o nosso estado emocional e eles expressam isso. Às vezes o choro incessante da criança é o nosso choro. É o choro da nossa criança, que não foi vista, que de repente está tendo um espaço para poder expressar aquilo que ficou guardado, que ela foi obrigada a guardar, que ela aprendeu a guardar, que ela foi treinada para guardar. Então, tipo, eu gosto muito de você pensar, ao invés de você ficar imersa na culpa, que às vezes esses conteúdos acabam fazendo, a gente pensar, nossa, pelo amor de Deus, que mãe horrorosa eu sou, pensa que isso é um convite, é um despertar, é um convite do teu filho. Quando ele tá nesse. Quando de repente você se dá conta que tudo aquilo que aconteceu não era adequado, usa isso como tipo despertar da tua consciência. Cara, foi hoje que eu acordei. Então, a partir de hoje, eu posso promover mudança. Usa isso como impulso, como adubo para você mudar. Não paralisa na culpa. A culpa pode vir, você sente, não tem problema. Ela também é legítima, mas ela está vibrando em 30 Hz. Não estaciona nela. Não estaciona nela. Usa, aceita que assim você leva a tua frequência vibracional para 350 Hz para começar. Você já dá um salto gigante. Aceita que ela está aí, mas entende ela como uma mensagem em holofotes gigantes do universo dizendo: amiga, amigo, promove uma mudança. Desse jeito não. E vamos lá. Chegou agora, dá tempo, vamos recuperar. Vive aí um processo. Você é adulta, agora você pode. Chegou a sua vez de fazer essa mudança. Então, amigos, se inscrevam aí nos surtos maternos. Venham dia 9 para a aula que vai ter que começar às 9 da manhã, onde eu vou falar sobre a criança interior, quem é a criança interior e por que ela te faz surtar, que vai ser o primeiro encontro. Depois eu vou falar sobre os erros, por que a gente surta com os erros na quarta-feira, às 9 da manhã. Depois eu vou falar na sexta-feira sobre é possível parar de surtar, o que eu tenho que fazer, caramba. E na segunda-feira seguinte, que vai ser o dia que eu vou abrir as inscrições para a minha mentoria, para quem quiser viver o processo completo, eu vou falar como a gente faz para maternar a criança interior, tá? Porque é realmente o caminho, um dos caminhos que a gente tem para poder diminuir essa influência que a infância tem. As dores da nossa infância, todo mundo tem, viu, gente? Ninguém aqui é ET, planeta Terra, ou a gente vem aqui, todo mundo tem um adulto ferido dentro, tá? Nossas crianças também vão ter. A gente não vai conseguir inibir tudo, mas a gente vai conseguir aliviar muito, assumindo a responsabilidade de, como adultos, promover essa mudança, porque não dá para exigir das crianças essa mudança. Eles estão lá reféns do que a gente vai escolher fazer com a nossa vida. E como que a gente vai atuar com eles. Eles não têm escolha. Né? Então, cabe a nós fazer isso. É um convite amoroso, mas ao mesmo tempo, ó, chamando vocês da xixa. Seja adulto. Eles são nossos dependentes emocionais até 24 anos. Então, tem muita coisa. É o tempo que a gente tem.
Exato. E aí, lembrando que amanhã também, às 9 da manhã, eu vou estar aqui com a Leiliane Rocha, que é psicóloga, para falar sobre 6 dicas para ajudar os seus filhos a se protegerem do abuso sexual. Esse tema está em alta, a gente está no mês de maio e precisamos falar disso. Eu estou jogando um monte de posts sobre, né, ferramentas, estratégias, formas que a gente tem para poder abordar esse tema e proteger nossos filhos, porque é uma realidade. Uma a cada 5 crianças passa por abuso sexual das denúncias, né? O que a gente sabe. Então, tipo, é urgente a gente saber como proteger eles. E é importante também entender que, de novo, a educação tradicional, quando a gente aplica, a gente se distancia dessa criança, ela não tem coragem de contar as coisas pra gente. Então, sem querer, quando a gente faz esse tipo de intervenção com a criança, de sair pra lá enquanto você estiver se comportando assim, ela não tem como saber quando que ela pode contar com você, ela não vai te procurar. É muito mais difícil ela te procurar. E dizer, Maíra, importante, que você vai falar com a Liliane amanhã, o problema do abuso sexual está também em não ter para quem contar. A mãe que não acredita, o pai que não acredita, a mãe que vai pôr de castigo, o pai que vai bater. Então, trauma, lógico, o abuso sexual é sempre um problema, mas o trauma vem quando não tem para quem contar. Flori, a gente recebe cada relato, né? Eu já recebi relato de mãe falando que na hora que a mãe descobriu, apanhou. 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 Então não é brincadeira, gente, é real. Ou mandou guardar segredo. Isso também. Porque ele é homem, pode, guarda segredo. Exatamente. Enfim, venham também amanhã, gente. Não é maravilhoso o conteúdo dessa mulher? Não é incrível? Eu não escolhi bem? Ju, te amo de coração. Estamos aqui mais do que, assim, nunca te vi ao vivo, mas eu tenho um carinho enorme por você, gigante. Tenho, assim, uma gratidão gigante pelo seu trabalho, pela sua contribuição. Eu me emociono sempre as suas aulas, os seus conteúdos. Você tem, assim, um papel na humanidade que eu sei que está contribuindo muito. Mesmo que às vezes a gente fique se sentindo impotente por não conseguir salvar todo mundo, né? E às vezes a nossa mensagem não chega ao... Mas assim, saiba que você salva almas diariamente. Tenho certeza que seu papel é maravilhoso, que você está contribuindo muito para a gente elevar a frequência vibracional do planeta Terra. Eu te sinto como parceira, como irmã, como amiga, como tudo. E sou muito feliz de ter te cruzado teu caminho nessa vida e poder trazer você para cá, para esse canal, nesse momento, com essas pessoas maravilhosas. E, por favor, gente, ajudem a espalhar. Façam um print da tela. Se quiser, a gente faz aqui um sorriso. Até uma Abraão fez isso, ó. A gente pode fazer. Eu vou tirar os comentários para as pessoas poderem... Será que eu consigo fazer isso? Desativar comentário. Gente, façam aí, ó. Faz um sorriso. Façam um print da tela, gente, distribuam para que a gente possa alcançar mais pessoas, porque isso também é uma espécie de um compromisso que tem com as crianças, né? Sim, isso salva vidas, gente. Isso salva vidas. Espalhem essa mensagem. A gente espalha, às vezes, tanta coisa, né, que é só engraçada. Vamos passar coisa profunda que a humanidade está precisando. Né? Isso, aí marca a gente, que a gente repassa vocês. Se quiserem, marquem a Escola de Educação Positiva também. De repente, a escola também pode repassar. Enfim, a gente fazendo uma bagunça aqui no Instagram, ele entende que o conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. E imagina as pessoas escutando, cada vez mais pessoas escutando isso, entendeu? É importante, porque tem muito senso comum que faz com que a gente acredite que a criança não tem... enfim, que a gente precisa romper, quebrar, desmontar e falar, não é por aí. Vamos olhar o que a ciência está falando hoje? Tá? Não é bobagem. Não dá para ignorar. Tem muitos assuntos pra gente trazer, né? Isso, depois a gente faz a nossa live sobre adolescência, que você quer fazer comigo, tá bom? Em breve eu chamo. Obrigada, Chuchu. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Até mais.